Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Nara Aline Menezes e nós estamos trabalhando redação do Enem e questões propostas. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar algumas questões do nosso livro, o nosso livro Resolva Enem número 2. Peguem os livros de vocês, coloquem sobre a mesa, os cadernos, lápis, borracha, caneta e vamos à nossa aula. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar coesão textual nas questões propostas do Enem. Vamos à aula? Mas o que é uma coesão textual? Professora, o que é uma coesão textual? É uma costura que liga as ideias de um texto por meio de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e etc. Ela garante a harmonia e a conexão lógica entre as frases, o que colabora para uma melhor compreensão por parte do leitor. Então, o que seria uma coesão textual? Vamos pensar no nosso texto como várias linhas de um tecido. Um tecido é composto de várias linhas, milhares até. Então, assim, se as linhas estão soltas, não formam o tecido. Porém, quando elas estão todas agrupadas, estão unidas, nós temos um tecido, correto? E esse tecido, nós iremos fazer uma analogia ao nosso texto. Se eu pego várias frases desconexas, soltas, nós não temos um texto, nós só temos frases soltas. Quando eu junto essas frases e eu utilizo elementos coesivos, que são os conectivos, essas linhas que estão soltas, elas passam a fazer sentido. Então, quando elas estão agrupadas e elas têm um sentido, e aí nós formamos o que seria um tecido, que seria o nosso texto. Então, vamos continuar para que nós conheçamos alguns tipos de coesão. O primeiro tipo de coesão seria o de coesão referencial, que ela está relacionada com as palavras que usamos para nos referir a elementos que estão no texto ou até mesmo fora do texto. Ela pode acontecer de diversas maneiras. Existe a coesão por referenciação, e aí eu trouxe um exemplo bem simples, e aí vocês utilizam essa com maior frequência, que é a mais fácil. Bruna está de férias. Ela disse que iria passear. Ela quem, professora? Ela, a Bruna. Eu não preciso especificar, por exemplo, que ela, a Bruna, entre parênteses, ela queria passear. Na frase seguinte, eu já sei que esse ela, esse pronome, ele faz referência à Bruna, da frase anterior. E aí nós também temos a coesão por substituição, perdão. Coesão por substituição. Eu trouxe um exemplo bem simples. Redatores leem muito. Redatores. Aí eu continuo. Revisores também. Redatores leem muito. Revisores também. Essa palavra também, ela substitui a expressão leem muito. Porque você sabe que a função não é ser repetitivo dentro do texto. Então, nós utilizamos esses recursos coesivos para que o nosso texto não se torne chato e repetitivo. E aí nós temos por elipse também, que ela é muito utilizada por nós. Minha esposa gosta de séries. Aí ele continua, eu de filmes. Eu gosto de filmes. Para que eu não repita o verbo gostar, já fica implícito, né, a desinência do verbo na frase. Então, eu não preciso usar o verbo duas vezes, porque eu utilizo o recurso da elipse. Então, eu de filmes. E aí nós temos a referência lexical. A menina se aproximou segurando um saquinho cheio de balas. Observe que a palavra menina está em negrito e balas também. E aí eu continuo o texto. Depois de encarar a mãe por um momento, a criança... Quem é essa criança? A menina que eu citei anteriormente. Mostrou um doce e perguntou. Esse doce faz referência a que tipo de doce que já foi citado no texto? As balas. E perguntou, aceita? Observe que a referência lexical, ela se apoia em alguns sinônimos. Então, você sabe que não vai repetir a mesma palavra dentro da sua redação 1 milhão de vezes, porque você vai perder ponto. Então, você vai usar o recurso da coesão para evitar esse tipo de repetição. Então, vamos dar continuidade, porque a nossa aula de hoje é sobre questões.
E aí nós temos outro tipo de coesão, que é uma coesão chamada de coesão sequencial. Ela é responsável por tornar um texto fluido como um rio. Os conectivos desempenham um papel muito importante no texto. Esse eu diria que é o que vocês mais utilizam nos textos, que são aquelas conjunções que vocês utilizam como ganchos dentro do texto. Por exemplo, o parágrafo da introdução, na hora que eu vou migrar para o desenvolvimento, geralmente eu utilizo uma expressão, uma conjunção, uma locução conjuntiva. Algumas vezes vocês utilizam primeiramente, vale destacar, em primeiro lugar. Então, assim, esses conectivos, essas conjunções, elas servem como uma sequência dentro do texto. E aí eu trouxe um exemplo para que isso fique mais claro dentro do texto. E aí esses exemplos aqui, nós temos aqui em negrito, tá, gente? Eu tenho um parágrafo e dentro deste parágrafo, essa coesão sequencial, ela está exposta dentro dessas palavras que estão em negrito. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Por muito tempo, a renda fixa ofereceu ganhos bastante interessantes. Entretanto, olha o conectivo aí em negrito para dar continuidade, né, dar uma sequência ao texto. A taxa Selic diminuiu a ponto de reduzir a atratividade das aplicações conservadoras, vírgula, de modo que, olha outra locução aí, gente, de modo que muitas pessoas têm procurado formas de manter uma boa lucratividade na carteira de investimentos. Nesse sentido, a Bolsa de Valores se apresenta como uma solução, embora seja essencial estudar e entender bem o mercado de ações. Essa coesão sequencial é uma das que vocês mais utilizam quando vocês vão produzir a redação do Enem de vocês. É importante que você faça uma pesquisa, que você entenda e que você possa perceber que cada conjunção ela tem uma função dentro do texto. Porque se você, por exemplo, utilizar uma conjunção que dá uma ideia contrária dentro do seu texto, que eu estou lá anexando uma ideia que dá uma ideia de adição, provavelmente o seu texto vai ficar sem sentido. E aí o que é que vai acontecer? A pessoa que vai fazer a leitura, ao invés de ela ter uma ideia oposta, ela vai ter uma ideia de adição. Então, existem conjunções que dão ideia contrária, de adição, de condição, de causa. Então, é necessário que você procure, que você pesquise e, principalmente, que você treine bastante. Lembra que eu tenho comentado todas as aulas que é necessário que você treine redação toda semana? Pois é importante que você treine, que você utilize todos esses conectivos, que são essas conjunções, que você saiba empregar corretamente dentro do texto. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. E aqui nós temos uma questão do nosso livro, Resolva Enem 2, tá? Lá na página 145, a questão número 88. Peguem o livro de vocês, é o da capa verde, e vamos acompanhar a leitura do nosso texto. Então, vamos lá. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso da brincadeira como nós, mas não têm o senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluída como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. E aí nós temos aqui o enunciado da nossa questão, e aí é uma questão um pouco longa. Lembrando sempre, gente, que quando você estiver diante, lá na redação do Enem, antes de você fazer a leitura do texto, eu vou fazer uma sugestão que você
leia primeiro o comando da questão. Por que, professora, a senhora diz isso? Porque eu vou ler o texto com a intenção. Então, assim, às vezes, a questão ela nem exige o texto inteiro. E aí você sabe que seu tempo é curto, a sua paciência também, então você não pode estar perdendo tempo e nem energia com algo que não seja tão essencial. Às vezes a questão é tão básica que o texto serve só como suporte, você nem precisaria ter lido. Então, vamos fazer um acordo. Antes de você iniciar a leitura do texto, você vai fazer uma leitura da questão, do enunciado. Aqui a gente faz a leitura do texto porque nós estamos trabalhando a questão, mas essa é uma dica que eu deixo para vocês. Então, vamos à leitura. A coesão textual é responsável por estabelecer relação entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de. Então, assim, nós temos aí uma oração, e nessa oração eu quero saber que tipo de relação a primeira oração estabelece com a segunda. É uma relação de causa e consequência? É uma relação de condição, de finalidade? Qual é a relação dessa frase aí que está no enunciado do texto? Observe que eu só vou precisar desse fragmento do texto, eu nem vou precisar do texto inteiro. Porém, o texto já foi lido, nós já analisamos, o nosso tempo é um pouco curto, então vamos direto às questões. Na letra A diz o seguinte, vou ler a questão novamente. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, então essa daí é a frase que nós iremos analisar. Essa daí é a questão que nós iremos observar se ela tem uma finalidade, se ela tem uma oposição, se ela tem uma condição, uma consequência ou uma proporção. Na letra A, ele diz o seguinte, tem uma relação de finalidade, porque os danos causados no cérebro têm a finalidade de provocar a falta de vocalização dos ratos. Quando eles foram fazer essa experiência, eles não tinham a finalidade de provocar um dano e eles já sabiam qual seria a resposta para esse dano. Não, eles estavam fazendo uma pesquisa e logo depois que eles provocaram um dano, eles descobriram que esse dano ele causou uma falta de vocalização, mas nunca houve uma finalidade, foi uma descoberta. Então, automaticamente, eu já descarto a letra A. Eu sei que algumas pessoas vão achar que essa questão é a questão correta, porque a pessoa entendeu o seguinte, eu causei um dano e a finalidade desse dano foi justamente essa, causar falta de vocalização nos ratos. Porém, não houve uma finalidade. Na primeira ação, quando ele causou esse dano no cérebro do rato, ele não tinha a finalidade de acabar com a vocalização dos ratos. Ele descobriu com essa ação, então não houve uma finalidade. Letra B, oposição. Visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. Não tem nada a ver a segunda, né? Não existe uma relação de oposição aí dentro da letra B. Então, assim, essa é daquelas questões assim que não tem relação nenhuma, porque geralmente você fica entre duas. Então, essa é daquelas que você descarta de primeiro. Na letra C, condição. Pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização nos ratos. Aí você já começa a analisar, já vem aquele ponto de interrogação na sua mente. Bom, olha só, caso eu cause uma lesão no cérebro do rato, se eu causar essa lesão, vai gerar o quê? Uma falta de vocalização. Então, nós temos aí uma condição. Para que haja uma falta de vocalização, eu preciso causar uma lesão no cérebro. Então, existe uma condição para que isso aconteça. Mas, em todo caso, eu não posso descartar nenhuma alternativa, guardo a letra C e vou analisar as demais. Na letra D, diz assim, consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro. Também não é uma consequência, porque ele diz que a consequência é o dano e a causa, no caso, seria a lesão que eu vou causar. Eu não tenho a intenção de causar um dano. Eu estou fazendo uma pesquisa e eu descobri por acaso. Nessa minha pesquisa, eu causei uma lesão e automaticamente gerou uma consequência. Mas isso não quer dizer que existe uma causa e uma consequência. A minha finalidade principal não era essa. E na letra E, uma proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização nos ratos.
Essa também é daquelas alternativas que a gente descarta de cara porque não tem nada a ver. E aí, qual seria a alternativa correta, né? De todas que nós analisamos, qual alternativa vocês marcariam? E aí, brilhou quem respondeu a letra C, parabéns, é uma de condição, porque para toda ação nós temos uma reação. Se eu causar uma lesão específica no cérebro do rato, esse rato vai deixar de ter uma vocalização. Então, parabéns para quem acertou. Nós vamos à nossa próxima questão, porque o nosso tempo é curto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, vamos à nossa próxima questão. Aqui nós temos o exemplo, né? Ó. Se, caso, quando, com quanto que, salvo se, se em, dado que. Nós temos aí conjunções que dão ideia de condição. E aí diz assim, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, eu poderia substituir por, caso o cientista provoque um dano em um local específico no cérebro, observe que até caberia perfeitamente todas as conjunções aí que dão ideia de condição. Vamos dar continuidade. Nós temos uma outra questão aqui do nosso livro A Prova Enem. No caso, esse é o livro número 1, na página 131, é a questão número 58, acompanhem por gentileza. Então, nós temos aí como título o American Idol Islâmico. Meu inglês é esse mesmo, vocês me perdoem. Quem não gosta do Big Brother diz que o reality show são programas vazios, sem cultura. No mundo árabe, esse problema já foi resolvido. Em The Million Poet, o poeta de milhões, líder de audiência no Golfo Pérsico, o prêmio vai para o melhor poeta. O programa que é transmitido pela Abu Dhabi TV e tem 70 milhões de espectadores. É uma competição entre 48 poetas de 12 países árabes, em que o vencedor leva um prêmio de 1,3 milhão de dólares. Continuando a leitura, mas lá, como aqui, o reality gera controvérsias. O BBB teve a polêmica dos coloridos, grupo em que todos os participantes eram homossexuais. E Millions Poet detonou uma discussão sobre os direitos da mulher no mundo árabe. Então, nós temos aí um texto que fala sobre os reality shows, né? Aqui no Brasil nós temos o BBB, lá para fora nós temos alguns outros com o mesmo formato. E aí todos esses programas, porque são reality shows, eles geram algumas polêmicas. Então, dependendo do lugar, então aí é que gera polêmica mesmo. Então, vamos à nossa questão, porque o nosso tempo está acabando. E aí nós vamos aqui ao enunciado da questão. No trecho, mas lá como aqui, o reality gera controvérsias. Observe que o lá está em negrito. Então, a pessoa que criou a pergunta, elaborou, ela já quer que você analise essa parte do texto que ela está em negrito. Então, já fique de olho nessa questão aí, já fique de olho na palavra que está em negrito. O termo destacado em negrito foi utilizado para estabelecer uma ligação com outro termo presente no texto, isto é, fazer referência ao. Todo mundo sabe, gente, que o lá, ele dá uma ideia de lugar, né? Nós temos aí um advérbio de lugar. Quando eu digo lá, lá na minha casa, lá na esquina, dá ideia de lugar. Então, provavelmente, essa questão ela vai fazer referência a um lugar dentro do texto. Geralmente, nós sabemos que ficamos em dúvida entre duas alternativas. Nesse caso, nós faríamos uma leitura do texto, porque ela é essencial para que nós possamos identificar que local é esse. Porém, as alternativas que não se referem a local, elas já são descartadas de cara. E na letra A diz assim, que esse lá faz referência ao vencedor, que é um poeta árabe. Bom, o vencedor, até onde eu sei, não é um lugar, é uma pessoa. Então, de cara, eu já descarto a letra A. Na letra B, ela faz referência ao poeta que mora na região da Arábia. Observe que ele faz referência aí a uma pessoa. Não estou procurando pessoa, estou procurando lugar. E aí, para que você se confunda, ele ainda diz assim, que mora na região da Arábia. E você diz, meu Deus, na região da Arábia, lá, eu acho que essa é a alternativa correta. Claro que não, né, gente? Se ele diz poeta, esse lá não está se referindo a poeta. Descarte a letra B também. Letra C, o mundo árabe.
local em que há o programa. Opa, professora, brilhou aí os meus olhos. Deve ser essa daí, porque essa é de local, né? O mundo árabe ainda fala aí de local. Professora, é essa mesmo, eu tenho certeza. Eu vou guardar a letra C. Aí na letra D diz assim, Brasil, lugar onde há o programa do BBB. Aí você diz, pronto, duas alternativas em que há um lugar. Eu vou marcar qual das duas? O texto ele deixa claríssimo, então nós não teremos dúvida quanto à marcação. Eu já sei que nós temos aí duas alternativas que falam de lugar. E na letra E, programa, em que há no Brasil e na Arábia. Não estamos falando de programa, estamos falando de lugar. E qual seria a alternativa que você está falando? A letra C ou a letra D? Se eu estou falando que, mas lá como aqui, o reality gera controvérsias. Esse lá é diferente daqui. Quando eu digo aqui, eu estou falando de onde? Do Brasil, de onde eu estou. Quando eu digo lá, nós estamos nos comparando a quem, gente? Nós estamos nos comparando ao mundo árabe, local em que há o programa. Então, brilhou quem marcou a letra B. Parabéns para quem... Aliás, perdão, a letra C. Perdão, parabéns para quem marcou a letra C. É o mundo árabe mesmo, local em que há um programa. E é isso, gente. A nossa aula de hoje termina por aqui. Muito obrigada, viu? Acessem as nossas plataformas. Quem quiser e puder, assistam novamente as reprises. As nossas aulas estão disponíveis nas nossas plataformas. E até a nossa próxima aula com um tema de uma redação do Enem para vocês treinarem em casa. Tchau, tchau!